Bom, quais eram os 4 nomes? Ele não disse os nomes. Um jornalista perguntou, não viu quais são os nomes? Eu prefiro não falar. Bom, aí eu fui atrás desses nomes. Esses nomes eram Marcelo Bormevé, que está agora denunciado por Jair Bolsonaro, Felipe Arlota, Felipe Félix e Alexandre Ramagem. Esses 4 nomes. Mas por que esses 4 nomes provocariam o impeachment? Até hoje não tem a resposta, mas o que eles têm em comum? Esses 4 personagens, 4 pessoas, agentes de Estado, agentes públicos, eles atuaram em Juiz de Fora no dia 6 de janeiro. O Marcelo Bormevé, policial federal, está preso. Fui até ele, falei com a esposa dele. Ele, num certo momento, pensava em negociar a delação paralela, mas ninguém teve muito interesse, e porque parece que não querem avançar nesse caso. O Marcelo Bormevé não tinha atribuição naquele 6 de fevereiro, mas foi quem organizou a segurança do então candidato a presidente Jair Bolsonaro. Toda a estrutura de segurança em Juiz de Fora foi ele. O Marcelo Bormevé é o que dá o soquinho no Bolsonaro? Não, esse é o Felipe Félix. Ah, é o Félix. Tá. Então, o Marcelo Bormevé é aquele que tem o cabelo branco. Ele agora foi denunciado, né, pelo Ministério Público, o Procurador-Geral da República, porque ele era a pessoa que, segundo a denúncia, levantava informações para colocar na rede mensagens que a polícia considera de desinformação, de fake news, desinformação, mas é ele que fazia esse levantamento. Bom, era ele que organizou, ele não tinha essa atribuição, porque quem organizava a segurança do candidato era uma estrutura da Polícia Federal. O Luiz Felipe Félix fazia parte dela, que eram aqueles que vinham do departamento da Polícia Federal para proteger os candidatos a presidente. Esses que faziam contato com as autoridades locais. Como é que eu soube disso? Ele era um dos nomes que foi entregue ao Bobiano. Porque o organizador do evento do Juiz de Fora, que foi o presidente da Associação Comercial e Empresarial Juiz de Fora, que é o Aloysio Vasconcelos, ele me contou. Ele falou, o Marcelo foi na minha casa e fez algumas exigências. Uma delas, de segurança. Uma delas era que eu contratasse uma empresa de drone e que o drone gravasse todo o deslocamento do então candidato. Vamos lá. Aí o Felipe Arlota foi quem trabalhou com o Marcelo Bormevé nessa estruturação da segurança. A Polícia Federal soube disso, mas não quis investigar, porque ele não podia nem ter feito isso, porque significa até um desvio funcional. Não era atribuição dele. Ele estava ao serviço da Polícia Federal. Mas a polícia não avançou nessa investigação. Bom, lá e o Marcelo Bormevé está preso. Eu fui na frente, tentei falar com ele, falei com o advogado dele, falei com a esposa dele. Bom, o Luiz Felipe Félix é o que dá o soquinho e que depois ele vai para a ABIN e trabalha diretamente com a presidência. E o Alexandre Ramagem não estava lá em Juiz de Fora, mas foi indicado pelos agentes como uma pessoa que seria de confiança, e com isso ele adquiriu a amizade do Carlos Bolsonaro. Vamos lá. Quem é que organizou, tem mais um nome, isso me chamou a atenção, a pergunta. Quem é que organizou, quem é que teve a ideia de fazer aquele evento? Se chama Marcelo Álvaro Antônio, que era deputado federal e depois virou ministro. Ele é de Minas Gerais, foi ele que organizou o evento. E ele passa a ser o quê? Quando teve ele ficou numa fragilidade política por conta das denúncias das laranjas lá do PSL, ele continuou ministro. E quem é que segurou ele politicamente? Carlos Bolsonaro. Ele segurou politicamente, isso é público. Segurou para que ele não caísse. Foi ele que organizou todo aquilo. Aquele evento em Juiz de Fora era para ser em agosto. Ele foi em setembro, dia 6 de setembro. O que liga mais a algo que é estranho? E, olha, eu estou falando para vocês podem discordar, vocês podem dizer, você está com viés. Não, eu estou relatando fatos, e aí podemos discutir depois o que eu acho, do ponto de vista, como jornalista, interpretar, mas eu estou relatando fatos. O Adélio faz o curso de tiro, sem ter arma, num local que era o ponto 38, que é de pessoas que são a Júlia Zanata, era a namorada do dono e era porta-voz desse clube de tiro. Foi depois porta-voz, que era ligado à direita, à extrema-direita mesmo no Brasil. Fato.
O Adélio vai lá e faz o curso de 4, 5 e 6. Ele faz o curso de tiro. O Adélio era um miserável. O Adélio morava, miserável assim, pobre, vai, porque é trabalhador. Então ele morava num quartinho, pagava R$250, num quartinho sem banheiro, eu mostrei isso nos documentários. Um banheiro comum, uma casa que ele tinha lá, um banheiro. Ele trabalhava num restaurante na época, que era um restaurante de comida japonesa. Eu fui lá também. Nossa, ninguém quis falar, foi uma confusão ali. Chamaram até a polícia. Quando ele trabalhava no restaurante? Trabalhava, era garçom. Tá? Então, ele foi servente pedreiro, foi garçom, chegou a trabalhar em navio, e é uma pessoa inteligente, porque ele falava mais de uma língua, porque ele trabalhou em cruzeiro, entendeu? E embora fosse... Ele era um pregador evangélico, tá? Tenho imagens dele, ele pregou muito na igreja do Evangelho Quadrangular. Ele estava depois de uma outra igreja, levou o sobrinho dele para a igreja evangélica. Para você, ele é esquizofrênico? Eu não tenho como diagnosticar, né? Mas eu entendo que ele era uma pessoa, como muitos na vida, absolutamente socialmente normal, útil, trabalhava. Era considerada a pessoa mais inteligente de todos. Eu entendo que ele tinha um transtorno, sim, mental, mas eu não sou especialista, até porque isso já foi diagnosticado por juntas médicas diferentes. Ele tem considerado um transtorno paranoide, paranoico. Ele tem essa mania de perseguição, fato. Eu te pergunto, agora, o Gogo trouxe isso, né? Você entrevistou o Fabiano Gogo. O Gogo, eu tenho uma especialidade aqui em psicologia, tal. Ele é esquizofrênico, né? O Gogo cravou, ele não é médico, mas ele cravou aqui em live comigo. E eu falei, cara, mas você vê, o histórico que você me traz de um cara articulado, que trabalhou em cruzeiro, que aprendeu um idioma, né? Poxa, você tá achado hoje como um cara incapaz mentalmente? É estranho. Estranho, isso efetivamente não. Ele era uma pessoa que tinha uma mania de perseguição, fato. Ele tem várias. O Facebook dele, quando você olha a rede anterior dele, você percebe isso. Ele tem uma fixação pela maçonaria, por exemplo. Então, é muito ligado a teorias da conspiração. E não quer dizer que todo mundo que tem teoria de conspiração tem algum transtorno mental. Mas, efetivamente, ele tinha, e eu tive o depoimento dele, é porque eu apurei muito esse caso. O depoimento dele, não. Eu tenho o depoimento do advogado trabalhista dele, que ele entrou com uma ação trabalhista e ganhou 2 anos antes. A Polícia Federal explica que o dinheiro que ele tinha, que era R$2.800, que ele tinha de saldo, fruto, porque ele era pobre, né, que é fruto dessa indenização. Mas era uma indenização de 2 anos antes, mas o advogado trabalhista disse que um dia, depois que ele deu a ação, um dia ele entra lá em Montes Claros, na sala dele, e fala assim, eu quero entrar com uma ação contra o Michel Temer. Mas por que o Michel Temer? Porque o Michel Temer está roubando meus projetos de lei. Então ele diz que alguns projetos de lei, reforma trabalhista, algumas coisas assim, era ele que teve essa ideia, e o Michel Temer foi lá e roubou. E apresentou. Claro que isso não é para qualquer tem esse transtorno. Isso, efetivamente, isso é fato. Eu acho que sim. Não significa que ele não seja útil. Tanto é que era. O último emprego dele, eu fui conversar também lá quando ele foi para Juiz de Fora, ele trabalha 3 dias antes do Bolsonaro entrar, ele trabalha num restaurante chamado Restaurante do Gaúcho. Esse é o Gaúcho, eu fui, jantei lá antes para ver, depois conversei com o dono não quis gravar a entrevista, mas me contou dele que guarda a caneta que o Adélio tinha, que usou, e guarda um texto que o Adélio fez, tipo solicitando emprego, ele guardou como uma recordação histórica, ele guardou, mas ele não dá entrevista, tem medo, acha que pode ser queimado e não fala. Mas o que ele conta, que o Adélio trabalhou 3 dias lá e o Adélio, a única coisa que chamou a atenção dele é que o Adélio era quietão, que o Adélio, ele trabalhou como garçom, mas o Adélio ficava na dele ali, fez um freelancer ali, ficava na dele, ele deu esse emprego, ficava na dele. Então ele era útil socialmente, ele fazia o trabalho dele. Tá? Agora, que tinha essa maneira de perseguição, efetivamente ele tinha. Mas o que eu estava falando? Ele fez o curso de tiro. Fez o curso de tiro 6 de julho. O evento estava marcado, 6 de junho. O evento estava marcado para agosto. Aí o evento foi adiado. E porque eles queriam que o evento em Juiz de Fora coincidisse com o Dia da Independência,
que a gente sabe que é muito importante. Para o Brasil é importante, mas particularmente várias ações do então candidato, depois do presidente Jair Bolsonaro, essas ações foram feitas no dia 7 de setembro. Então, um dado marcante. E eles quiseram que fosse dia 6. Tá? Aí o próprio presidente falou, mas eles queriam uma lotação, eles queriam muita gente. O presidente falou, mas dia 6 é véspera de feriado, as pessoas vão embora de Juiz de Fora. E a surpresa dele, o presidente da Associação Comercial Empresarial de Juiz de Fora, Luiz Vasconcelos, é que mesmo sendo véspera de feriado, o Bolsonaro era tão popular, atraía tanta gente que foi uma imensidão. Bom, mas enfim, ali só dizer que o Adélio, só para relatar, que o Adélio, ele foi procurar o custo de tiro, conversou lá, pagava R$250 de aluguel e pagou à vista para fazer o curso 600, porque não tem transação, não tem banco. Embora ele tivesse conta bancária, ele levou o dinheiro, não sei porquê, se é que ele pagou. R$695, algo assim. Quer dizer, quase 3 meses de aluguel dele. Por um local que, quando você entra no ponto 38, você vê Mercedes, BMW, Range Rover. Isso é um carro grande. Custo de tiro não é para o perfil do Adélio, tem que ter arma. Sim. Mas, enfim, fez o curso. E aí, depois, lá na frente, vai para Juiz de Fora, a cidade que ele nunca tinha estado, e faz o que fez, que todo o Brasil sabe. Tem vários pontos que eu posso pensar aqui, né, de tudo isso que o Joaquim traz. Eu vou procurar fazer a pergunta para o Joaquim e vou dar a minha resposta também. De tudo que o Joaquim falou, que impressionou foi essa questão do Bebiano. Aí ele falou do Bebiano, já me lembrei do hacker, Patrick Brito. A gente tem que fazer mais lives, Joaquim. Porque senão muita coisa. Se a gente juntar uma vez por semestre, não vai dar certo, nós vamos ficar 2 horas. Eu lembrei do hacker que falou do Bebiano, que o celular estava na mão da esposa dele. Aí um hacker apareceu cheio de coisa pra gente, de repente sumiu. Ele apareceu de volta para você ou não? O hacker? Apareceu. Eu conversei com ele. Alguma coisa? Ele tem lá seus motivos, ele está muito revoltado com o Fabiano Gongo, porque diz ele que ele foi preso lá na Sérvia, né? Ele acabou preso? Ele ficou preso. Então, quando ele sumiu, ele estava preso. Entendi. Tá? E ele estava preso porque diz ele, é claro que tem que ouvir o Fabiano Gongo, que o Fabiano Gongo fez uma denúncia falsa contra ele de pedofilia, algo assim. Tá? E aí isso levou à prisão. Depois, segundo ele, quando foi provado que ele nada tinha, que era uma denúncia infundada, ele foi solto, mas ele está realmente agora recolhido, né? Vamos dizer assim. Importante que você fala do Patrick Brito, quando o Patrick ele entregou contas telefônicas para o Gongo antes de que o Adélio aparecesse, e de contas anteriores, já 2016, se eu não me engano. E ele pesquisou, ele tinha uma das contas, era do Adélio. Diz o Gongo que essa conta, na verdade, foi manipulação do próprio Patrick Brito. Quem diz é o Gongo, eu não tenho condição de dizer que foi ou não. O que o Gongo trouxe para mim em live foi que ele puxou uma conta retroativa. Depois que o Adélio já tinha esfaqueado, o Adélio entrou no mapa da mídia, ele foi lá, fuçou e conseguiu uma conta retroativa, que não é uma coisa difícil de se fazer, né? Ele conseguiu os dados do Adélio e puxou essa conta. Só que quando ele vem para a mídia, ele vai lá para a Auriverde, ele foi até para o 247, ele chega falando que ele pesquisou o Adélio antes do ocorrido. E isso chama atenção, porque ninguém sabia quem era Adélio na fila do pão, né, em junho. Isso. E aí, quando o Gongo vem e traz isso, eu falei, aí desmorona totalmente a teoria de que ele era um hacker que estava trabalhando para o Kassab para poder investigar algum candidato para esfaquear o Bolsonaro. Então foi isso que o Gongo trouxe, né? Não que ele alterou em Photoshop, mas ele puxou uma conta retroativa. Então, o que ele fez foi introduzir isso posteriormente como se fosse aquele lote original. E eu te pergunto do sumiço dele, porque a gente tinha agendado a live com ele no dia, ele furou. Ele furou da live, ele que me ligou, ele me procurou, me achou, ligou um dia de manhã, sabe quem tá falando? O Gongo fala que ele tem 1,5 metro de altura. Sabe quem tá falando? Eu falei, não.
é o hacker. Falei, eita lasqueira, vamos lá, já que você me achou. Aí bati um papo com ele, falou até de cidadania comigo, que ele sabe mexer com o negócio de cidadania italiana. Conversamos, ficamos amigos. Eu falei, vamos fazer uma live, eu te dou o palco lá também, não é só para um lado, você vai falar. Só que aí no dia ele sumiu. Aí eu vi que ele te deu muita ferramenta ali, te deu muita informação, e eu falei, como ele sumiu, talvez ele não tenha tido sustentação. Então é importante você me trazer esse fato dele ter sido preso, que aí eu entendo melhor. Foi preso. Realmente foi um rolo. Os dois entraram em muito atrito, né? Eu falei, Gogo, fazer a live. Eu falei, Gogo, isso descredibiliza total, porque vocês brigaram pessoalmente, ficou um atacando o outro, questão de sexualidade, aí virou baixaria, aí não é jornalismo. Não dá. Eu saí disso também, você tem razão. Agora, de qualquer forma, ele é uma pessoa que efetivamente é hacker. Ele fez alguns trabalhos, ele conseguiu afastar um delegado lá de Araçatuba, ele mostrou que ele fez um trabalho ilegal para essa pessoa. Isso ele demonstrou. Ele não conseguiu demonstrar ainda a questão do Kassab. Foi por isso que eu também tirei o pé do senador e falei para ele. Porque não, era uma acusação muito séria, época de eleição, etc. Então isso era muito sério. Eles não devem dar voz a eventualmente ser usado politicamente. Eu não vou aceitar isso. E aproveitar e agradecer à Revista Oeste por me trazer aqui, porque muito dessa placa aqui tem a ver com o Pavivi, e tem a ver com o Faroeste Brasileiro, e tem a ver com o professor Marcelo Suan, tem a ver com o Segredo, tem a ver com o Arthur, tem a ver com a delegada agora também. Ela está sempre conosco. Batemos 100 mil inscritos, Segredo, em 8 meses de trabalho num canal político. Então agradeço a todos vocês, peço que vocês me sigam lá no YouTube, Thiago Parigiani, e Thiago Parigiani em Brasil Inteligente. Aí está, pronto, aí está. Seja muito sucesso, viu? Parabéns aí pelo trabalho, Thiago.